Olá, esse é o programa Academia em Debate, que é um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Hoje o assunto do programa é bastante polêmico. Nós vamos falar a respeito da teologia de missão integral. E eu convidei dois professores do Andrew Jumper para estar conosco aqui. O professor Felipe Fontes, que é mestre em Teologia Filosófica e em Educação, Arte e História da Cultura, e o professor Jonas Madureira. Jonas é mestre em Filosofia e está se doutorando em Filosofia também, agora pela USP. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado. O assunto é um assunto polêmico, né? Difícil, e o nosso alvo é trazer algum esclarecimento, alguma elucidação aí para os nossos telespectadores. E eu vou começar com questões de definição, ou seja, o que é missão integral, por que ela tem esse nome e qual a origem desse conceito? Professor Jonas. O conceito de missão integral, ele é um conceito basicamente criado no contexto, no solo latino-americano. E os expoentes, né, a gente tem que lembrar dos expoentes, né, o Samuel Escobar, o René Padilha e todos aqueles que de alguma forma estavam envolvidos com um projeto de reflexão sobre como a igreja, em especial a igreja evangélica no contexto latino-americano, poderia anunciar o evangelho e ver nesse anúncio do evangelho as suas implicações em relação à justiça social ou responsabilidade social. Certo, mas você está dizendo então que é um conceito que nasce no contexto latino-americano. Perfeito. Mas é que a gente ouve o tempo todo o pessoal dizer, não, é um movimento evangélico, está ligado a Lausanne. Existe diferença ou qual a relação com Lausanne especificamente? Essa é uma pergunta muito interessante e ela precisa ser esclarecida, isso é um ponto fundamental. Quando você vê Lausanne, por exemplo, o Congresso de Lausanne, em 74, se não me falha a memória, você vê ali a culminância de um projeto que é o projeto do evangelicalismo. Então, é o projeto de Billy Graham, é o projeto do Carl Henry, é o projeto do Stott, é o projeto do Schaeffer. Eles todos estão envolvidos. E tem toda uma gama de envolvimento com a evangelização no mundo contemporâneo. E, obviamente, todos os desafios que essa evangelização, ela impõe, ou seja, não é só uma questão da responsabilidade social em si, mas é a relação do cristão com a arte, com a cultura, com a ciência. Então, tudo isso está ali, numa efervescência incrível. E como uma resposta do evangelicalismo àquela situação complexa que, de um lado, ficaram os fundamentalistas que viam em toda a preocupação social, ou também uma preocupação com a cultura, uma espécie de situação em que você estaria se filiando ao liberalismo ou à neo-ortodoxia. Então, o evangelicalismo surge como uma reação a esse tipo de segmentação, de uma subcultura que é contrária a uma relação do cristão com o mundo e apresenta uma solução, que é a solução dos evangélicos para o mundo. Mas veja, se não me engano, essa proposta oriunda de Lausanne e todo esse projeto com esses nomes aí, eles tinham uma visão muito ampla, sem dúvida, que é o envolvimento do cristianismo em todas as áreas da sociedade. Mas o que parece que a missão integral no contexto latino-americano enfatiza é só a questão do pobre. Exatamente. E isso decorre, não tem como não decorrer do fator influenciador da teologia da libertação, que é um outro movimento que, de alguma forma, influencia bastante a teologia da missão integral, ou os teólogos da missão integral. A teologia da libertação, ela fez uma escolha. Quando você lê aquele livretinho, dos irmãos Boff, Como fazer teologia da libertação, eles dizem claramente qual é o projeto da teologia da libertação. O projeto da teologia da libertação é priorizar o momento da aplicação em relação à exegese bíblica, e esse momento da aplicação é o momento onde você vai ter um recorte daquele que você quer alcançar com a teologia, que é o pobre, que é o oprimido, e a instrumentalização do marxismo em relação a isso. Essa leitura vai influenciar os teólogos da missão integral. Deixa eu pegar o gancho aí, você falou em marxismo. Felipe, o que a gente ouve de crítica, às vezes, da teologia de missão integral é que, de alguma forma, está associada ao marxismo. Essa crítica procede e, se proceder,
Existe algum problema do cristianismo adotar uma filosofia como instrumento de atuação nesse mundo, uma ideologia como o marxismo, por exemplo? Doutor Augustus, eu creio que algumas vezes essa crítica ela pesa excessivamente a mão no que diz respeito à relação entre missão integral e marxismo. A gente ouve dizer comumente que a teologia da missão integral seria nada mais do que uma espécie de marxismo disfarçado. Já ouvi bastante isso aí. Eu creio que essa crítica é uma crítica que pesa indevidamente a mão. Contudo, eu creio que há inúmeras aproximações e semelhanças entre a missão integral e o materialismo histórico que nos permitiriam falar em alguma relação real entre as duas coisas. Eu destacaria aqui pelo menos 4 relações. Eu creio, em primeiro lugar, que há uma relação histórica entre a missão integral e o pensamento de esquerda na América Latina e no Brasil. Porque a missão integral surge na década de 60, na década de 70, quando a gente tem um período de efervescência enorme na América Latina e no Brasil do pensamento de esquerda. Talvez alguém diga, tá, mas isso pode ser uma mera coincidência, não é? Mas mesmo os proponentes da missão integral no Brasil têm relacionado a missão integral com determinados movimentos e determinadas organizações na América Latina que são geradores da teologia da libertação, que tem declaradamente um fundo marxista. Seria, por exemplo, as fraternidades teológicas latino-americanas, aquele movimento criado em 62, o ISAL, Igreja e Sociedade na América Latina. Então, há uma semelhança histórica, em primeiro lugar. Eu diria que há também uma semelhança metodológica. Não é incomum a gente encontrar nos proponentes da teologia da missão integral aquela tendência de rompimento com a teologia tradicional. Aquela ideia de uma teologia regional, uma teologia tupiniquim, vamos produzir uma teologia brasileira, a parte de qualquer tipo de teologia vinda do velho continente, não é? Isso é muito próprio do marxismo também. Lá nas teses contra Feuerbach, que depois foi incluído na ideologia alemã, o Marx disse que todos os filósofos que vieram antes dele simplesmente interpretaram o mundo, mas que a partir de agora eles haveriam de transformar o mundo. Então esse aspecto de antitradicionalismo você encontra também nos dois. Há uma semelhança linguística. Algumas vezes, alguns conceitos, termos marxistas são muito encontrados nos proponentes da missão integral. Por exemplo, alguns deles trabalham com a ideia de queda falando em alienação, trabalham com a ideia de redenção com o conceito de revolução, que são muito próprios do marxismo. Ou esperança como uma dimensão utópica. Exatamente. Né? Utopia e esperança como sendo dois sinônimos, né? Exato. Agora, Felipe, tem uma coisa que você falou que eu vejo nessa questão do método e tal, mas que eu acho que tem um agravante que já começa na teologia da libertação. Porque o que a teologia da libertação ela faz? Ela, em primeiro lugar, ela tem que admitir que a teologia não pode falar em nome próprio. Que ela vai precisar recorrer, por exemplo, no seu próprio método, a elementos da sociologia, que é a socioanalítica. Okay. Então, ela pressupõe que para que a teologia ela possa falar no mundo do saber com respeitabilidade, ela precisa recorrer, por exemplo... Tem que estabelecer um diálogo. Exato. E aí a sociologia, a economia seria a via pela qual a teologia da libertação, ela vai operar a sua reflexão. Por isso a preocupação do uso instrumental do marxismo. Isso é uma mentalidade que já vem do final do século XIX, com o positivismo, em que as ciências humanas entram em crise. Porque como é que você vai fazer uma ciência falar sobre o mundo e ter a respeitabilidade que, por exemplo, a física, a matemática, elas tinham? Por isso que você vai ver no final do século XIX uma ciência do espírito, como, por exemplo, a psicologia, vai fundar em Leipzig, no final do século XIX, o primeiro laboratório de psicologia, organizado pelo Wilhelm Wundt, que vai fundar uma espécie de psicologia que vai usar a física como método, mas por que ela vai fazer esse uso? Para que a psicologia, possa ter um lugar no mundo das ciências. Então, me parece que a teologia da libertação, ela faz isso para ter um lugar ao sol da reflexão. E, nesse sentido, como a teologia da missão integral, ela não tem um método, isso é
Desculpe, é explícito, não é? Não se tem um método. Ela não tem um método. Ela não tem um método, doutor Augusto. Mas por que o nome, então, Teologia Então, esse da é Missão o Integral? grande problema. Eu tive a possibilidade de discutir exatamente esse tema com o doutor Padilha. E esse é o tema que não é uma coisa que eu estou falando e que, por exemplo, o próprio René Padilha não reconheceria. Tanto é que recentemente foi publicado pela Regina Sanches um livro chamado Teologia da Missão Integral, que ela vai tentar dar conta dessa questão da metodologia. Inclusive, acho que Padilha que faz o prefácio desse livro, e ele diz que ela salda uma dívida que a Teologia da Missão Integral teria, que é exatamente a apresentação do seu método teológico. Exato. E que ela resolve em 3 páginas. Então, é interessante como que essa questão do método foi uma questão que, inclusive, para os teólogos da Missão Integral, é ponto pacífico, não temos um método. Agora, essa questão de não ter um método ela é complexa. Por quê? Se você precisa de um método para fazer teologia, e aí a teologia da libertação, ela cumpre um requisito que é a virtude de todo o pensamento, que é você tem um pensamento, então assuma seu método. E assumir o método é você simplesmente colocar as cartas na mesa. Olha, minha reflexão sobre o mundo, sobre a Bíblia, sobre a realidade do Evangelho, ela está pautada nisso. Os irmãos Boff, por exemplo, pega naquele livrinho lá, Como Fazer Teologia da Libertação, e coloca as cartas na mesa. Me parece que... O Clodovis e o Leonardo, né? Exato. Dizem, aliás, que o teólogo melhor dos dois é o Clodovis, que tem menos projeção do que o Leonardo. E que recentemente abriu mão dessa perspectiva, pelo menos na entrevista que ele deu em 2013 para a Folha, abriu mão dessa perspectiva marxista da teologia da libertação. Mas só para concluir... Tem que ser bem rapidinho que está acabando o nosso bloco. Ok. A teologia da libertação, ela se pautou num método, pôs as cartas na mesa e disse, olha, eu vim para isso. E o problema é que quando você vai para a teologia da missão integral, você pergunta qual é o método, quais são as cartas na mesa. Então você não tem as cartas na mesa, você não sabe se existe um uso instrumental ou não do marxismo, e aí as pessoas ficam perguntando, a teologia da missão integral é uma versão evangélica da teologia da libertação, como por exemplo o movimento carismático da Igreja Católica é uma versão pentecostal das igrejas evangélicas? Essa confusão, ela parte já desse problema. Já do problema. No próximo bloco, nós vamos responder a pergunta por que é que, quando se faz alguma crítica à teologia de missão integral, a crítica nem sempre é bem recebida. Será que criticar teologia de missão integral significa que a pessoa é contra a ação social, contra a justiça social? Próximo bloco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, com os professores Felipe Fontes e Jonas Madureira, falando sobre teologia de missão integral. Por que as críticas à teologia de missão integral às vezes são recebidas até com rancor ou ressentimento por parte dos evangélicos? Será porque ser contra a teologia de missão integral ou apresentar algum reparo, alguma crítica, significa ser contra justiça social, cuidado pelo pobre? Professor Jonas. Doutor Augusto, eu acho que a gente vive num contexto em que o conceito de missão integral, ele está chapado com o conceito de responsabilidade social. Então, veja que qualquer movimento das igrejas evangélicas em especial, qualquer movimento de ação social, ele recebe essa nomenclatura, missão integral. Rótulo, né? Esse rótulo. Então, basicamente como... Desculpa a comparação talvez tão dura, mas eu acho que ela às vezes me parece, como por exemplo uma empresa que precisa justificar que ela tem algum compromisso com a sustentabilidade ou com a responsabilidade social, e aí você
simplesmente reage a uma questão social para você simplesmente dizer, olha, nós temos uma preocupação social, que no fundo, ela tem um padrão de marketing. Óbvio que isso é uma generalização, tem as suas exceções. Claro. Mas esse seria o cuidado que a gente deveria ter, porque me parece que a missão integral, o conceito de missão integral foi blindado de uma tal maneira que se você critica a teologia da missão integral, você então odeia pobre, você não está preocupado com a justiça social, você é, portanto, a favor da ditadura, você é reacionário. Aí vem o pacote e aí todo. vem todo um pacote e que é interessante, estigmatiza, demoniza e de uma tal forma que o que você está dizendo, o que você está propondo não é tanto o problema que é legítimo que a teologia da missão integral levanta. Qual é a nossa participação enquanto cristãos no mundo? E veja só, o nome missão integral já não pressupõe uma crítica, Felipe? Sim. Na verdade, a ideia básica da missão integral é exatamente fazer uma crítica a um modelo tradicional de missão que, segundo eles, teria cortado o homem em duas partes distintas, não é? E aí voltou as suas ações apenas para aquilo que seria a espiritualidade, não é? A parte espiritual do homem, e esqueceu as outras áreas da vida humana. Mas procede a crítica? Eu acho que, em algum nível, a crítica procede. Eu creio que nós devemos dar mão à palmatória, nós cristãos tradicionais, ortodoxos, na nossa pouca preocupação, às vezes, nesta ação social e nesta ação prática. Mas o fato é que eu acho que nós não precisamos, como a teologia da missão integral propõe, resolver essa questão, simplesmente somando uma coisa à outra. Eu creio que o caminho é mostrar como é que, à luz de uma teologia mais consistente, a gente faz transformação social por meio da pregação do Evangelho. Ou seja, se a gente leva a sério o fato de que os problemas e as mazelas da vida neste mundo são resultado da queda, o fato de que a obra redentora de Cristo é uma obra que se aplica à vida humana de maneira plena e ampla, não existe maneira mais objetiva e mais pragmática até, não é? Que tem mais efeitos práticos da igreja contribuir para a transformação social do que por meio da pregação do Evangelho e da transformação de pessoas. Você está querendo sugerir, então, que a teologia de missão integral ela não se preocupa com a conversão individual, mas só com a transformação social? Isso. O que eu estou dizendo é que, como quem quer fazer tudo acaba não fazendo muitas coisas, né? Ela acaba sendo obrigada a colocar uma coisa na frente da outra. E o resultado é que, às vezes, a pregação do Evangelho acaba se tornando um acessório à prática social da igreja e dos líderes. Agora, Felipe, isso tudo é tão interessante porque, no final das contas, a gente se depara com uma situação bastante irônica. Eu me lembro de uma entrevista com o Luiz Felipe Pondé, em que ele colocou a coisa da seguinte maneira. Ele disse assim, né, as teologias latino-americanas, em especial a teologia da libertação, né, e no nosso contexto evangélico, a gente poderia dizer muito bem que a teologia da missão integral, escolheu o pobre e fez do pobre o grande alvo de seu pensamento, de sua reflexão, de sua dedicação, de sua participação. Aí termina dizendo assim, que pena, os pobres escolheram os pentecostais. E engraçado porque, no fundo, o que a gente vê? Eu tenho um aluno que ele disse assim um dia para mim, professor, olha só, eu quero que as pessoas, que os meninos lá do meu bairro, que é uma favela, não é, onde ele mora, eu quero que eles conheçam o Evangelho, que eles façam tudo isso, mas no fundo, o que eles querem prosperar. Eles querem subir na vida, eles querem, por exemplo, ter o carro deles, eles querem tomar Coca-Cola, entendeu? Eles querem comprar lá o MacBook, eles querem ter o celular, o iPhone, eles querem isso. E em algum momento eu fico me perguntando, e ele dizendo para mim, né, em que medida eu faço parte de uma luta contra uma situação, contra um contexto que muitas vezes não respeita o próprio senso cultural, a própria vida das pessoas. Então, nesse sentido, é que eu acho que também tem essa questão contraditória de simplesmente dizer que é o todo, mas no fundo se reduz a somente
um ponto da vida, um aspecto da vida. E se você Nesse sentido, quem está, por exemplo, abrindo uma creche ou atendendo algum pobre, estaria fazendo missão integral e seria bem recebido. Mas quem estaria, por exemplo, promovendo algum outro tipo de ação que não se volta exatamente para isso, por exemplo, como a educação. Exato, Felipe. Por exemplo, fazer arte, fazer música. Isso, onde, por exemplo, estão os teólogos da missão integral, por exemplo, servindo como professor de filosofia nas universidades públicas, não só como filosofia, matemática, história, até sociologia. Não é? Onde estão os sociólogos da teologia da missão integral, por exemplo, nas universidades públicas do nosso país? Então, eu acho que, às vezes, o conceito ele é interessante, ele tenta responder um problema que é legítimo, mas a justa luta pela responsabilidade social, ela, às vezes, tem colocado a teologia latino-americana num gueto e debaixo, exatamente, de um ordenamento que a gente chamaria de ordenamento socioanalítico, do corte marxista, em vez de recorrer, por exemplo, à sua tradição, à Bíblia, às Escrituras, à própria tradição da igreja. Deixa eu pegar esse gancho aqui agora. Etc. Porque, ao final, a grande questão para nós e para os nossos telespectadores é o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Sobre essa questão da ajuda ao pobre, ao necessitado, da ação social. Qual é qual o projeto, qual o conceito que emerge de uma leitura das Escrituras? A igreja deveria engajar-se na transformação social, utilizando a política, utilizando a sociologia e qualquer outro recurso, ou a tarefa primordial dela é pregar o evangelho, a transformação individual? Felipe. Doutor Augusto, eu acredito que, olhando para o Novo Testamento, sobretudo, não é, que é o momento em que a igreja é institucionalmente organizada, nós vamos perceber claramente que há uma ênfase de Jesus Cristo e dos apóstolos na pregação do Evangelho. Então, há, por exemplo, a passagem da Grande Comissão, em que Jesus deixa muito claro qual é o objetivo da igreja: ir por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo duas coisas: batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Pedro depois vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, com um propósito. Qual é o objetivo? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu creio que se formos falar numa missão, e missão como aquilo que fazemos de mais importante, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Isso não significa que a igreja não possa ter outras atividades que de alguma forma serão até ilustrativas da sua pregação, não é? Quando penso nisso, penso sempre numa escola. Qual é o propósito de uma escola? O propósito de uma escola é educar. Ela pode ter ali uma área de lazer para oferecer para os seus alunos, e essa área de lazer, inclusive, pode contribuir para que a educação aconteça. Mas a razão de ser da escola não é promoção de lazer. A razão de ser da escola é promoção da educação. Da mesma forma, eu diria, a razão de ser da igreja é revelar às pessoas esse mistério que Deus a entregou, que é o mistério do Evangelho. E ela pode fazer isso, inclusive, por meio de outras atividades, como essas atividades de cunho social. Quer contribuir alguma coisa nesse ponto, Sim, Jonas? tem. Eu acredito que a gente tem hoje, dentro, principalmente do ambiente e inclusive do vocabulário veiculado por teólogos da missão integral, alguns deles são amigos e a gente tem discussões sobre, inclusive sobre esse assunto, é a questão do salvacionismo. Essa seria o que é salvacionismo? Salvacionismo seria aquela espécie de... É um conceito que os teólogos da missão integral em especial usam para criticar essa posição de prioridade da pregação do Evangelho em relação a qualquer outra coisa que seja benéfica e que seja, por exemplo, também da responsabilidade da igreja, mas não sendo primordial. Então se chama de salvacionismo porque ela está preocupada apenas em proclamar o Evangelho, a redenção de Cristo na cruz, a obra expiatória de Cristo na cruz. Não, a gente precisa encontrar a dimensão política da morte de Jesus na cruz. Então, nesse aspecto, me parece que, e aí pensando até na pastoral mesmo, na questão da poimênica, né, do cuidado das pessoas e da pregação e tudo isso, é muito complicado você colocar qualquer adereço a um tesouro da igreja que é o Evangelho. Como é que você vai dizer que o Evangelho, ou seja, só vai ter valor
se tivesse esse adereço que é, por exemplo, a responsabilidade social. Ou seja, eu vou dar crédito ao Evangelho, sim, mas se ele tiver alguma responsabilidade social, se torna exatamente esse aspecto que a gente vive hoje. Eu vou dar crédito a essa empresa porque ela tem sei lá, um trabalho de sustentabilidade ou de responsabilidade social. Então, me parece que o Evangelho em si, ele está precisando de algum adereço para ele ser crível, para que ele possa ser relevante. Ou seja, a gente está dando a palmatória para dizer para as pessoas o seguinte: olha, o Evangelho puro, nu e cru, ele não toca mais no coração das pessoas. E aí, nesse sentido, eu me recuso a acreditar que o Evangelho ele precisa ou necessita de um adereço ou de qualquer outra coisa para que ele seja valioso. Ele é valioso em si. A suficiência e a eficácia do Evangelho está em jogo nesse caso. Exato, esse é o problema. Muito bem. Professor Jonas, professor Felipe, muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria ver ainda com eles qual seria uma alternativa bíblica à teologia de missão integral, mas eu creio que isso vai ficar para um outro programa. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é um programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Muito obrigado. Até o próximo programa. O livro que marcou minha vida foi Deixados para Trás. Ele é um romance ficcional do Apocalipse da Bíblia. Então, é um pastor e um doutor que escreveram ele em 98, e eles decidiram pegar todo o Apocalipse e desmembrar ele numa história romanceada. Então, criaram personagens e adaptaram para uma leitura mais leve do que está no Apocalipse, né? O livro conta basicamente da história de um piloto, que a família dele é cristã, só que ele acaba se desviando do caminho e durante o avião dele está pilotando, o arrebatamento acontece. E aí começa a dar um caos, as pessoas somem, as roupas ficam, e todo desmembrar da história vai por aí. E esse livro marcou muito a minha vida porque foi justamente por ele que eu converti. Então eu já tenho uma base cristã, de família e tal, só que quando eu comecei a ler o livro, você começa a despertar algumas coisas na sua cabeça e acabam fazendo você alertar para o seu estado de vida atual. Então por isso que ele foi muito importante para mim.